Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e ao terceiro vídeo da nossa série de RPG. Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem importante, que são states, e a gente vai fazer pequenas alterações visuais dentro do nosso jogo. Com os states, a gente vai aprender a fazer um dash no nosso personagem, então, para dar uma movimentação no nosso jogo. Mas para a gente fazer o dash, a gente precisa falar de states também. E para dar uma ideia inicial do que são os states, a gente pode usar o exemplo de a gente comer. Vamos pegar que a gente vai comer alguma coisa e a gente tem 4 etapas para comer. A gente pode resumir em 4 etapas. A gente tem onde a gente pega a comida, a gente coloca na boca pra gente morder, a gente mastiga e a gente engole, ok? Vamos pegar que a gente tem essas 4 etapas. E quando a gente tá comendo, a gente quer que cada uma dessas etapas aconteçam separadamente, certo? A gente não tá levando a comida da boca enquanto a gente já mastiga e já engole. Ok? A gente tá levando enquanto a gente leva, a gente não faz nada, a gente morde, depois a gente só mastiga e depois a gente só engole. Então essa é a ideia, essa é a ideia meio que básica dos states, onde a gente pode ter várias, eh, várias funções diferentes, cada uma com suas propriedades únicas, só que elas podem funcionar em um mesmo objeto. Então, por exemplo, nesse vídeo a gente vai aprender a fazer um state de dash. Então, quando a gente está nesse state de dash, a gente não quer andar, a gente só quer dar o dash. E quando a gente está no state de andar, a gente não quer estar com o dash, a gente só quer andar, ok? Então, a ideia básica dos states é essa, de a gente poder separar propriedades únicas para cada função, para cada state, para cada estado, ok? A gente pode traduzir state para estados. São os estados que um objeto tá. Os estados também são muito usados para criar inteligência artificial para os nossos inimigos, mas isso a gente vai ver para o futuro. Ok? Isso aqui a gente só vai criar um novo estado do nosso personagem, que é o Dash, para a gente pegar o jeito de como funciona essa ideia, certo? Antes, como eu disse, a gente vai fazer duas alterações visuais bem rapidinhas. Uma que eu quero mudar a cor de fundo da nossa sala, que tá tudo preto, e a gente também vai colocar uma sombra no nosso personagem. E se a gente não mudar a cor, a sombra não vai aparecer. Então eu vou vir aqui em background, vou clicar 2 vezes em cor, e a cor que eu vou usar é essa daqui, deixa eu pegar. Você pode usar a cor que você quiser, eu vou usar esse verde aqui para ficar de fundo. É só isso por enquanto que a gente vai fazer na nossa sala. E o que eu quero fazer no nosso personagem eu vou vir nos nossos arquivos, que eu deixei aqui na descrição. Sempre vai estar na descrição um zip com todos os arquivos que a gente vai usar nessa série. Vocês vão ter tudo isso dentro desse zip. Eu vou pegar esse SPR personagem sombra e eu só vou colocar dentro da minha pasta sprites, ok? Eu só arrastei para dentro. A gente tem aqui uma sombra para o nosso personagem e eu vou colocar essa sombra na parte do meio centro, o ponto de origem, ok? Não preciso de mexer em mais nada. E agora a gente quer desenhar essa sombra embaixo do nosso personagem. Porque como o nosso jogo é top-down, eu gosto de sempre colocar sombra embaixo de todos os nossos objetos, porque dá uma sensação de profundidade. Eu acho que dá um efeito bem legal. Dá um efeito de que a gente realmente está vendo de cima o nosso jogo. Apesar dele ser 2D, certo? A gente está vendo num plano achatado, numa tela só. Mas a ideia é dar esse efeito de 3D, ok? E para colocar essa sombra, a gente vai vir no nosso objeto personagem e a gente vai adicionar um evento desenhar, ok? Lembrando, eu já falei isso algumas vezes em outras séries, mas eu vou falar de novo. Sempre que a gente adiciona o evento desenhar em algum objeto, a gente está sobrepondo o evento desenhar que já tem dentro. É como se dentro do nosso personagem, de qualquer objeto, já tivesse um objeto desenhar que está desenhando essa sprite dele, ok? Dentro do nosso jogo. Só que quando a gente coloca o evento desenhar, ele para de desenhar a sprite do nosso personagem. A gente sempre tem que redesenhar ela. Então, como a gente faz isso? A gente escreve draw self. Ou seja, a gente só está pedindo pro Game Maker desenhar a própria sprite do nosso personagem. Se a gente não desenhar, não vai ter mais sprite para ele, ok? Ele vai ficar invisível. E aqui em cima, no evento desenhar, ele funciona de ordem para cima para baixo. Quanto mais em cima, ele vai desenhar primeiro. Então, primeiro a gente quer desenhar a sombra e depois desenhar o nosso personagem. Se a gente desenhar a sombra aqui embaixo, ele vai desenhar a sombra em cima do nosso personagem. Só que o nosso personagem está em cima da sombra, certo? A gente vai vir aqui, a gente vai colocar Draw Sprite e a gente vai selecionar SPR, personagem. Opa,
personagem sombra. Aqui embaixo. SPR personagem sombra. A subimage vai ser 0, porque a gente só tem um frame na nossa sombra. O X e o Y vai ser X do nosso personagem. E o Y, eu vou colocar Y mais 3. Eu coloquei o Y mais 3 porque atualmente o ponto de origem do nosso personagem é aqui na cabeça. E eu tô pedindo para ele desenhar a sombra 3 pixels para baixo. Então ele vai desenhar a sombra aqui, ok? Então a gente pode só dar uma olhada como ficou, ok? A gente tem aqui nosso jogo, agora a gente tem esse fundo onde a gente consegue ver a sombra. Embaixo do nosso personagem tem uma sombra. Eu acho que eu tenho que diminuir o Y em 1. Eu tenho que abaixar mais o Y, mas ali tem essa sombra e já dá uma profundidade no nosso jogo. Parece que ele tá projetando essa sombra embaixo dele. Agora sim, vamos pro que interessa, pro que é mais importante para esse vídeo, apesar dessas mudanças fazerem dar um efeito mais visual melhor, mas o que interessa mesmo nesse vídeo são os states e o dash, né? Porque o dash é a parte mais legal que a gente vai fazer hoje. E para começar, a gente vai pegar esse código que a gente escreveu para movimentação e para mudar os sprites, ok? Por quê? Porque a gente vai querer pegar eles e a gente vai colocar eles dentro do estado dele andando, certo? Porque a gente vai ter o estado dele andando e o estado dele dando dash. Então a gente tem que separar os dois. E como que a gente vai separar isso? A gente vai vir aqui em Scripts, a gente vai dar um botão direito, criar e Script, ok? Aqui a gente pode escrever Scripts do personagem. Então aqui dentro eu vou colocar todos os scripts que correspondem ao nosso personagem. E o que são esses scripts? Os scripts, a gente tem várias funções dentro do Game Maker, certo? A gente tem, por exemplo, o keyboard check. Esse keyboard check é um script que tem dentro do Game Maker. Ele já vem dentro do Game Maker. É um script embutido no programa do Game Maker, certo? E a gente pode criar nossos scripts, a gente pode criar nossas funções, mas o que a gente quer não é isso. A gente só quer usar esses scripts por enquanto para separar os nossos códigos em estados. A gente quer colocar dentro de uma dessa função, como a gente tem aqui. A gente quer colocar todo o código do nosso personagem e a gente só quer que ele execute esse código do personagem andando quando ele estiver executando essa função dele andando, certo? A gente pode vir aqui em function. A gente tem scripts do personagem. Eu vou mudar para SCR, que é a abreviação que eu uso para scripts. Eu vou colocar SCR personagem andando, ok? E o que a gente pode fazer agora? A gente pode vir aqui. Eu não vou recortar ainda esse código. Eu vou selecionar ele. Eu vou dar um Ctrl C. E eu vou fazer ele um comentário aqui, ok? Aí eu vou vir aqui no script do personagem. A gente escreveu SCR personagem andando. E eu só vou dar um Ctrl V, ok? Agora dentro desse script, dessa função, a gente tem todo o código dele andando. Então o que a gente pode fazer com isso para a gente entender como funciona esses scripts? Aqui nesse caso, esse script só está funcionando como uma forma de organização. A gente pode falar de separação do código. É como se a gente estivesse guardando ele dentro de uma pasta e depois a gente vai separar o outro código dentro de outra pasta para a gente poder executar ele separadamente. Então, se a gente vir aqui e colocar SCR personagem andando, ele vai pegar todo esse código que a gente colocou aqui e vai estar executando aqui. Então, o que está acontecendo agora e aqui embaixo, tudo isso é exatamente a mesma coisa. Só que aqui a gente criou um script separado, onde a gente tem o código da nossa movimentação do nosso personagem, e quando a gente escreve aqui SCR personagem andando, ele está pegando todo aquele código e colocando aqui dentro do evento etapa do nosso personagem, certo? Mas a gente não quer isso. A gente quer que ele execute um script dependendo do que a gente está fazendo, porque a gente tem aqui agora o SCR personagem andando, mas quando a gente mudar pro dash, pro script dele dando um dash, que a gente quer que ele execute só o código do dash, ainda não vai funcionar dessa forma, ok? Então como que a gente faz isso funcionar? A gente vai vir no criar e eu vou criar uma nova variável chamada estado. Você pode dar state de nome, mas eu vou deixar estado porque às vezes fica mais fácil pra gente entender. E eu vou colocar que ele é igual a SCR personagem andando, certo? Então, quando começar o jogo, o nosso personagem vai começar executando o script dele andando, certo? Então ele vai poder andar normalmente. E aqui tem uma coisa muito importante que eu preciso falar e eu vou falar várias vezes durante esse vídeo, que é, aqui dentro do script, quando a gente escreve ele, ele tem o parênteses no final, ok? Só que aqui, como a gente está atribuindo esse script para uma variável, a gente não pode colocar o parênteses no final. Porque quando a gente coloca o parênteses no final,
a gente está chamando o script. Então a gente está pegando todo o código que está acontecendo aqui dentro e pedindo para ele escrever esse código aqui. E quando a gente coloca sem o parênteses, a gente está dando o número do script para essa variável. Então sempre que a gente quer atribuir um script, a gente tem que colocar sem os parênteses. Quando a gente quer chamar ele realmente, a gente quer executar todo o código que tem dentro dele, a gente coloca os parênteses. Então agora a gente tem uma variável chamada estado que está pegando qual é o script dele andando, certo? E o que a gente pode fazer com isso? A gente vem no etapa e a gente pode usar uma função chamada script underline execute, ok? E o que ela faz? A gente pode colocar um script aqui dentro e ele vai executar o script. Então, se a gente escrever script execute e estado, é a mesma coisa, a gente está escrevendo o script em si. Só que, como a gente atribuiu o script para um estado, a gente pode depois mudar qual script está associado a essa variável estado, e com isso ele vai mudar qual script ele está executando. Então essa é a ideia do estado. A gente tem uma variável que a gente pode alterar qual script está atribuído para ela, e ele vai mudar qual script está sendo executado dentro do nosso personagem, dependendo do que a gente quer fazer. Então, usando o exemplo de comida, de a gente comendo alguma coisa. Se a gente tivesse aqui, a gente tem o nosso estado, como se a gente tivesse aqui, eu tivesse o meu estado, e quando eu estou levando a comida para minha boca, eu tenho o estado, por exemplo, levando comida. Aí, quando eu chegar aqui, eu vou mudar minha variável estado pro estado mordendo. Eu mordi a comida, aí depois eu mudo o estado para estado mastigando, aí ele vai executar só o script ele vai executar só o meu script de mastigando, e por aí vai. Aí tem engolindo, enfim. Essa é a ideia básica de um script. Então agora a gente tem a ideia dos nossos states funcionando certinho dentro do nosso personagem. Agora a gente já pode criar o nosso dash. Eu vou apagar aqui agora que a gente já entendeu como funciona, eu vou apagar esse comentário e deixar só o script execute estado. E o que eu quero fazer agora é vir aqui no script do personagem e eu vou criar mais uma função. Então a gente escreve function e dessa vez eu vou escrever scr personagem underline dash. Abre parênteses, abre chaves, fecha chave. E aqui eu vou colocar o que vai acontecer com o nosso personagem quando a gente usar o dash dele. E a ideia do dash é que quando ele estiver no personagem andando, quando o nosso personagem estiver executando o estado dele andando, se eu apertar o botão direito do nosso mouse, ele vai mudar para o estado dando dash, e depois que acabar o dash, ele volta para o estado andando. Então, quando eu estiver no dash, ele não pode andar, e só quando eu estiver andando, a gente vai poder usar o dash novamente. Então, a gente não vai poder ficar repetindo o dash sem parar enquanto a gente já está dando o dash, ok? E para isso, eu vou vir aqui no script do personagem andando. Depois, aqui no final, eu vou escrever if mouse check. Mouse check. Button pressed. Então, se a gente apertar um botão, e o botão que eu vou usar é MB left, se a gente apertar um botão do mouse, e o botão do mouse que eu estou atribuindo é mouse button left, não, eu não quero usar o left, eu quero usar o right. Eu errei, eu quero usar o botão direito, o esquerdo a gente vai usar para atacar no futuro. Então, o botão direito vai ser o dash. E o que vai acontecer é, a gente vai mudar o nosso estado, a nossa variável estado que a gente criou, que é responsável por guardar qual script a gente está executando no nosso personagem, e vai ser scr personagem dash. E lembrando, como a gente está atribuindo para uma variável o script, a gente não pode colocar parênteses no final. A gente só coloca um ponto e vírgula, e é isso. E agora a gente pode programar realmente o nosso dash. Para isso, a gente tem que criar algumas coisas. Primeiro, eu vou criar um alarme para saber quanto tempo a gente vai ficar dando esse dash. A gente vai vir no objeto personagem. Eu vou adicionar um evento e só vou adicionar um evento alarme. Ok? E esse alarme, como ele funciona, a gente pode atribuir um valor para esse alarme. Ele vai subtrair um desse valor a cada frame do nosso jogo. Como o nosso jogo funciona a 60 frames por segundo, a gente atribui o valor de 60 para esse alarme, ele vai diminuir 1 a cada frame, então tem 60 frames, então vai durar 1 segundo o alarme. Se a gente der 120, vai durar 2 segundos, 180, 3, 244 e por aí vai. Então, a gente quer que quando o alarme chegue a zero, a gente vai dar um valor para ele. Quando ele chegar a zero, a gente quer que o estado do nosso personagem volte a ser scr personagem andando.
tudo que a gente coloca aqui dentro desse evento alarme, ele só acontece uma vez quando o alarme chegar a 0. E agora, eu quero colocar mais 2 variáveis do nosso personagem para o nosso dash. Então, só vou vir aqui e vou comentar. Movimentação. Aqui eu vou colocar estado. E aqui em cima eu vou comentar dash. Eu vou colocar 2 variáveis, uma para velocidade do nosso dash, o quão rápido o nosso dash vai ser. E eu preciso de uma direção para o nosso dash, que eu vou falar já já como vai funcionar. Então, eu vou criar um dash dir, e dash direção. Eu vou dar o valor de -1 por enquanto. E eu vou dar um dash, eu vou criar o dash underline veloc. E vai ser 6. A velocidade do nosso dash vai ser 6. Agora vamos entender como nós vamos usar essas 2 variáveis. Então, a gente vai vir de volta no script do personagem. Aqui, onde a gente colocou para a gente mudar para o estado de dash, a gente quer pegar qual a direção que está apontando o nosso personagem para o nosso mouse. Porque o nosso dash vai acontecer dependendo da onde o nosso mouse está apontando. Então, a gente quer pegar qual a direção do nosso personagem até o mouse. Então, o dash underline dir vai ser igual a point direction x e o y do nosso personagem e o mouse x e o mouse y. Então, com esse dash dir, ele está pegando para onde o nosso mouse está apontando em relação ao nosso personagem. E ele só vai pegar a direção quando a gente apertar o botão. Então, ele não vai ficar seguindo o nosso mouse enquanto ele está dando dash. A gente vai apertar e a direção que a gente apertou, ele vai dar o dash. E a gente criou aquele alarme, a gente precisa dar um valor para esse alarme para quando o alarme acabar a gente voltar para o estado. A gente vai colocar aqui o alarme 0, eu vou colocar 8 frames. Então, por 8 frames, ele vai dar esse dash. O dash é rápido e não pode durar muito. Você pode mudar esse valor para ver como fica para quando você gosta, ok? Todos esses valores eu recomendo vocês mudarem para vocês se acostumarem como eles alteram o jogo de vocês. Então, você pode mudar 16, pode colocar 4, não sei, o que der vontade, o que você achar que fica mais legal para o seu jogo. Agora sim, a gente vai vir no script do personagem Dash e a gente vai programar como o Dash vai funcionar. Dentro do nosso personagem, a gente sabe que a gente tem o HVLock e o VVLock, que são responsáveis pela movimentação horizontal e vertical. A gente programa no primeiro vídeo. Então a gente pode usar eles agora para movimentar o nosso Dash. Ok? Então o que a gente pode fazer? HVLock vai ser igual. Ok? E como esse nosso Dash vai funcionar? A gente vai ter uma direção que vai ser pro mouse. A gente definiu quando a gente apertou o botão direito, a gente deu o dash dir, que vai estar apontando do X e o Y nosso personagem para o mouse X e para o mouse Y. E ele vai indo nessa direção. A gente vai querer que o nosso personagem vá indo nessa direção por 8 frames. E como que a gente pode descobrir qual é esse ponto que a gente quer ir? A gente pode usar uma função chamada length dir x e eu já vou colocar aqui para o VVLock o length dir y. Se você já assistiu os outros vídeos, eu já usei essa função no tutorial de plataforma, onde eu estava ensinando a fazer um jogo plataforma. Mas a gente pode entender como ela funciona de novo, porque ela é uma função muito importante, a gente usa muitas vezes ela em vários jogos, em várias coisas, e é bom a gente entender muito bem como ela funciona. Então, eu vou selecionar aqui o length dir x, e vou apertar F1 para a gente abrir o manual do Game Maker. Ok? Então aqui a gente tem o manual, e eu vou ler como essa função funciona. Essa função é usada para pegar o componente x de uma posição a uma distância em pixels do ponto de começo e dado uma direção. Ok, então se você imaginar um círculo a essa distância que a gente deu do nosso personagem e daí imaginar qualquer ponto desse círculo, essa função pode ser usada para encontrar qual é esse ponto. Só que essa função ela tem que ser usada com o length dir y. E aqui ele dá uma imagem explicando melhor como funciona essa função, ok? Então, a gente tem o x e o y do nosso personagem aqui. A gente tem um círculo ao redor, que é a distância. E a gente quer encontrar qual ponto que a gente quer se mover, certo? A gente vai ir nessa direção quando a gente der o dash. Então, usando essas duas funções, a gente pode encontrar qual é o x que está de distância, qual é o y que está de distância, e a gente junta os dois para encontrar qual o ponto que a gente quer ir, ok? A gente vai entender melhor agora usando ele. Então vamos voltar para o nosso projeto. E aqui, quando a gente escreve essa função, a gente pode ver que ele pede uma distância, uma length e uma dir, que é uma direção. Ok, então a distância vai ser o dash veloc, que a gente colocou, que vai ser 6.
Então, enquanto a gente estiver executando o script do personagem dash, ele vai 6 na direção que a gente der. E a direção que a gente quer é o dash dir. Opa, é o dash dir. Ok? Então, a gente deu o comprimento que a gente quer e a direção que a gente quer. Só que a gente precisa fazer a mesma coisa para o y. Então, a gente dá exatamente os mesmos valores para o y. Então, dash veloc e dash dir. Então, todo frame do nosso jogo, a gente vai ter um círculo de 6 de distância perto ao redor do nosso personagem. E ele vai andar na direção do nosso mouse que apontou para esse círculo. E ele vai andando, somando 6 nessa direção por 8 frames. Ok? Essa é a ideia básica. Então, aqui a gente está pegando qual é essa distância que a gente quer andar. Agora, a gente precisa somar no nosso x esse hvloc e no nosso y esse hvloc. Então, a gente vai colocar x mais igual hvloc e y mais igual vvloc, ok? Então, agora a gente pode testar o nosso jogo para ver como ficou esse nosso dash, ok? A gente tem aqui nosso personagem, quando a gente anda ele está se movendo, a gente aperta o botão direito, ele vem e anda em uma direção que nosso mouse está apontando por um tempo, ok? Então ele dá esse pequeno dash. Não importa onde a gente está apertando, se a gente fica apertando, enquanto ele está no dash, a gente não pode usar, mas logo que ele para, a gente já pode usar o dash de novo, ok? Só que tem uma coisa que me incomoda um pouco. O nosso dash, a gente está se mexendo rapidamente, certo? Essa é a ideia do dash, a gente está dando uma movimentação rápida no nosso personagem. Pra gente se locomover de forma mais rápida mesmo. E só que não tá passando esse efeito no nosso jogo, certo? Então, eu quero criar um efeito no nosso personagem para quando ele tá nesse estado dash, dar esse efeito de velocidade, de rapidez pra ele. Então ele vai criar vários efeitos dele mesmo, repetidamente atrás dele, e ele vai perdendo o alpha. Então, como que eu gosto de criar esse efeito? A gente vai vir aqui em objetos, a gente vai criar um novo objeto. Eu vim aqui, eu vou colocar um objeto, e eu vou criar um objeto dash. E o que eu quero fazer com esse objeto dash? Eu quero que enquanto a gente estiver executando esse script do personagem dash, eu quero que ele fique criando, o nosso personagem ele fique criando esse objeto dash em cima do ponto X e do Y dele, e o nosso personagem objeto entregue para esse objeto dash a sprite que o nosso personagem tem. Então, para isso, eu vou vir aqui e eu vou escrever instance create layer, e ele vai criar no ponto X, no ponto Y do nosso personagem, no layer instances. Quando a gente cria alguma instância, a gente tem que colocar qual é o layer e tem que ser entre parênteses, entre aspas, desculpa, falei errado. E qual objeto que a gente quer criar? A gente quer criar o objeto dash. Só que o que a gente quer fazer com esse objeto dash é a gente quer atribuir para esse objeto dash a sprite do nosso personagem. A gente quer que esse objeto dash tenha exatamente a mesma sprite que o nosso personagem. Para isso, a gente pode vir aqui, a gente vai criar uma variável local, a gente vai chamar var underline inst é igual a instance create layer. Então, a gente está criando uma variável local chamada inst, e para essa variável local, a gente está dando o valor dessa instance que a gente acabou de criar, desse objeto dash. Então, a gente está pegando qual é a ID dessa instância que a gente acabou de criar. Para quê? Para a gente poder alterar ela. E como a gente pode fazer isso? A gente pode vir depois e colocar inst.spriteIndex. SpriteIndex é a variável interna do GameMaker responsável por alterar qual sprite que tem o objeto. E a gente vai querer que a SpriteIndex dessa instância objeto dash que a gente acabou de criar, seja exatamente igual a SpriteIndex do nosso personagem. Então, inst.SpriteIndex é a SpriteIndex do nosso personagem. A cada frame do nosso dash, a gente está alterando o x e o y do nosso personagem. E depois que a gente altera o x e o y do nosso personagem, a gente está criando nesse x e nesse y um objeto dash que é exatamente a sprite do nosso personagem. E depois a gente muda de novo o x e o y, a gente cria outra. E depois a gente muda o x e o y, a gente cria outra. Só que a gente não quer que esse objeto dash fique no nosso jogo infinitamente. Se a gente executar agora e apertar o botão direito, ele vai criar vários sprites do nosso personagem repetidamente atrás do nosso personagem. Só que a gente quer que ele vá sumindo aos poucos, esse objeto dash. Vai dar esse efeito de velocidade. Então, dentro do nosso objeto dash, a gente vai adicionar um evento. Eu vou adicionar um criar e um etapa. Dentro do criar, eu vou querer que ele crie esse objeto dash com um alpha um pouco menor. Eu não vou querer que ele crie num alpha de 1. O alpha é responsável pela transparência.
sendo 1 totalmente transparente e 0 totalmente visível. Então, eu posso colocar image alpha é igual a 0.6. Então, quando ele criar, eu não quero que ele crie totalmente visível. Eu quero que ele já crie numa transparência um pouco menor. E a ideia desse dash vai ser que ele vai ir subtraindo a transparência dele, o alfa dele, até chegar a 0. E quando chegar a 0, ele vai se destruir. A gente vai destruir esse objeto. A gente não quer que ele fique no nosso jogo para sempre. A gente só quer que ele crie esse efeito visual de dash e depois ele se destrua. Então a gente vai colocar image alpha vai ser menos igual a 0.01. Então, não, 0.1. Então, a cada frame do nosso jogo, ele vai diminuir 0.1 e if image alpha for menor igual a 0. Então, se ele chegar a 0, se ele for totalmente invisível, eu quero que ele se destrua. Ok? Agora vamos testar nosso jogo para ver como ficou com esse efeito. Ok? A gente está aqui, só apertar o botão direito. Ele deu um dash e ele criou esse efeito de movimento mesmo. Ele dá muito mais essa ideia de velocidade. Enfim, é um efeito melhor. Eu acho que a gente pode concordar que fica muito mais legal assim, ok? E é um jeito bem simples de fazer esse efeito e fica muito mais legal o nosso jogo assim. Você pode, aqui, o que você pode fazer é alterar a velocidade do nosso personagem, você pode alterar o tempo do alarme, pode alterar o quanto demora para esse efeito do dash sumir, pode alterar qual o valor que ele começa, a transparência dele, enfim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais o vídeo, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, se vocês quiserem me chamar lá para pedir alguma ajuda, se eu estiver disponível no momento eu sempre vou tentar ajudar. E é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um gostei aí pra me dar um apoio. Se quiserem ver mais do meu conteúdo, se inscrevam no canal pra me ajudar também. E então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.